Gente boa de Deus, seja bem-vindo ao nosso curso de homilética, que é a arte de preparar sermões. Nós estamos tratando de cada item que compõe a estrutura homilética do sermão, e essa aqui é a nossa última videoaula. Enfim, chegamos aí ao nosso último passo. Nós vamos falar sobre a conclusão, que também é conhecida na homilética como peroração. A conclusão é a parte final do sermão, que inclui o objetivo proposto pelo pregador. E é aqui, gente boa, que o pregador ele conduz o ouvinte a fazer a vontade do Senhor. Portanto, o pregador, quando ele prepara o seu sermão, ele deve saber aonde ele quer chegar. A conclusão ela é isso aí, ela é o clímax do sermão. Na conclusão, o pregador ele deve chegar ao seu alvo, que é atingir os seus ouvintes e persuadi-los a praticarem e aplicarem em suas vidas a mensagem que eles ouviram, a palavra de Deus. É essa seção do sermão onde tudo que foi dito anteriormente é reafirmado concisamente, com mais intensidade e vigor, a fim de produzir maior impacto na vida dos ouvintes. Ok? Eu queria ver com você as características da conclusão. Vamos ver algumas? Bem, ela deve ser breve, ela deve ser simples e compreensível. Deve-se escolher com cuidado e atenção, gente, as últimas palavras da conclusão. Ok? Veja que essas últimas palavras, elas devem imprimir o assunto discutido, ou então realçar a sua importância e a sua urgência. Deve ter uma reprodução forte e vívida também do pensamento principal do sermão. A conclusão ela não é apenas um anexo da mensagem, ela é parte dela. Na conclusão, não deve ser apresentada novas ideias, evite isso. Tudo que você já tinha que pregar, você já ministrou ao longo do seu sermão. Agora está na hora de você concluir. Então você não vai apresentar novas ideias aqui, mas apenas enfatizando as ideias já expostas anteriormente. A conclusão é a parte mais poderosa do sermão, porque ela une todas as verdades ensinadas em uma única verdade, em uma única sentença, para que haja um impacto final sobre o espírito, sobre o coração dos ouvintes. Como parte vital do sermão, deve ser cuidadosamente preparada, porque é uma parte muito importante do sermão. Deve adaptar-se perfeitamente com o corpo do sermão, isso também é importante. A conclusão, um outro detalhe importante, ela pode ser uma recapitulação das ideias que já foram expostas nas divisões principais. A conclusão também pode ser uma ilustração, É uma maneira, inclusive, muito atrativa de terminar uma mensagem, a ilustração. A conclusão ela deve ser uma sentença forte e tocante. Ela deve ser amorosa. Toda a conclusão ela deve ser feita em tons de ternura e amor, nos gestos, nas palavras e também na própria voz. Ela deve ser pessoal, sem ser egoísta ou exibicionista, porque essas coisas só afastam os ouvintes a receberem a palavra de Deus. A conclusão ela pode ser a aplicação da mensagem aos aspectos práticos da vida. Veja aí, várias possibilidades. A conclusão ela pode ser um apelo. Numa frase, podemos dizer que ela sugere uma síntese clara e breve. Indica os desafios pastorais, pertinentes, motivadores, e conclui energicamente, ou seja, de forma enfática, interessante. Então veja que a conclusão, por ser um fechamento, ela deve ser feita de uma forma viva e enérgica. Uma produção forte e viva do pensamento principal do sermão, como pregos bem cravados no coração de cada ouvinte. Gente, veja bem, 2 pontos eles são decisivos numa pregação. O primeiro ponto é a introdução. Nós já falamos isso em vídeos anteriores. Tem um vídeo nessa playlist que você pode conferir aí no canal, que eu falei sobre a introdução, como ela é feita e da extrema importância dela. E o segundo ponto importante no sermão também é a conclusão. Se a gente falhar ou em um ou em outro, em um desses dois, certamente o alvo do seu sermão ele não será atingido e nós não vamos conseguir colher aquele fruto que nós estávamos esperando. Ok?
Agora eu quero lhe oferecer algumas dicas e informações sobre como fazer a sua conclusão, ok? Letra A. A conclusão ela deve apresentar uma aplicação prática. O pregador, gente, ele aplica a verdade pregada, né? Sem se dirigir a um ouvinte em particular, como nós já falamos no vídeo anterior sobre a aplicação. A conclusão ela tem que responder à pergunta que o ouvinte fará no seu íntimo, no seu coração, quando ele se pergunta assim, olha, à luz dessa mensagem, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Então é apontar para a aplicação prática mesmo, conforme nós já refletimos aqui nesse vídeo sobre a aplicação. Bom, gente, a letra B, a conclusão ela pode ser feita através de uma recapitulação, né? O pregador ele recapitula o que ele diz, fazendo uma espécie de uma síntese, né? Que leve o ouvinte a uma ação. Somente tome o cuidado para você não terminar a sua pregação como uma espécie de um sumário recapitulativo, né? Isso é maçante, principalmente se for mal feito, né? Então não basta repetir as divisões, é necessário revivê-las, ok? Este método, né, a recapitulação, é próprio para iniciantes que de repente não têm uma larga experiência, né, na arte de pregar, e esse método pode te ajudar bastante a você fazer isso. Uma outra coisa, a conclusão, ela pode ser feita através de implicações conclusivas, né? Esse tipo de conclusão é um misto no qual se recapitula parte do que foi falado, né? Destacando algumas aplicações práticas, desafiando o ouvinte a uma postura diante do que foi tratado, né? Essa é uma forma, inclusive, que eu tenho praticado com alguma frequência, né? Ainda que eu não tenha encontrado isso, pelo menos até agora, esse tipo de método em outros autores, mas eu tenho utilizado desse recurso e tenho colhido os frutos disso, ok? Uma outra coisa, meu irmão, a conclusão ela deve ser natural e apropriada. A conclusão ela deve estar de acordo com o que dissemos durante o sermão, ao longo do sermão. Ela deve seguir de maneira natural e lógica aquilo que a gente disse durante a pregação. A conclusão tem em mente que ela é o acabamento do sermão e por isso, cuidado para que a gente não estrague, né, o conteúdo daquilo que a gente já pregou devido a uma conclusão inapropriada. Então, corresponde, por exemplo, significa dizer você colocar o azulejo na sala ao invés de pôr no banheiro ou na cozinha, né? Eu posso usar de repente aí essa ilustração para você saber que de repente você pode estragar todo um belo e bom material aplicando de forma inapropriada, ok? Uma outra coisa também, a conclusão, ela deve ser breve, né? Assim como a introdução, na conclusão, a brevidade é importante também. Há pregadores que eles ficam dando volta, né? Dando volta e demoram para concluir o sermão. Eles não sabem concluir. Isso equivale, inclusive, à ideia do cachorro, né? Que antes de deitar dá várias voltas. Isso às vezes dá até uma agonia, né? Em quem está ouvindo. A conclusão longa, ela pode criar um sentimento de mal-estar, né? Fica maçante, acaba dispersando o povo, dá a impressão que o pregador ele não sabe concluir aquilo que ele começou. Uma outra coisa também importante é o seguinte, geralmente acentue o aspecto positivo na sua conclusão. É a ideia de você apresentar a verdade por contrastes, né? Você de repente poderá pregar sobre o salário do pecado, as consequências da desobediência, coisas assim. No entanto, a conclusão ela deve ser geralmente positiva, né? Ou seja, abrindo a janela da esperança em Cristo. Você não termina de forma negativa, você termina mostrando o positivo, né? Por exemplo, ao pregar sobre o Salmo 1, termina salientando mais a árvore frutífera, né? Os justos, do que a palha que o vento espalha, né? Os ímpios, né? Um outro exemplo que eu poderia dar a você é no Sermão do Monte, né? Em Mateus, termine enfatizando mais sobre a casa que permanece firme na rocha do que aquela casa que caiu por ter sido edificada na areia. É claro, gente, que há exceções, né? Especialmente quando o pregador ele quer levar o auditório a condenar com ele o pecado deles todos ali, né? Agora,
Se a gente quiser fazer uma boa conclusão, nós devemos mostrar de forma clara, em conformidade com a correta interpretação das Escrituras, inclusive, né, que ela acentua mais o eterno sim, né, do que o eterno não, conforme as Escrituras Sagradas. Se você pegar uma profecia, por exemplo, qual o objetivo final daquela profecia? Jogar a pessoa mais para o buraco? Ainda que a profecia estivesse falando de uma forma dura, do castigo de Deus, qual era o objetivo final? Era que o povo se convertesse e voltasse para o Senhor, não é? Então, é sempre o aspecto positivo da mensagem, da esperança, da graça, né? Dos novos recomeços, coisas dessa natureza que ela tem que ficar. Se pegar uma passagem que ela mostra dois aspectos, negativo e positivo, fale dos dois, mas sempre termine com uma mensagem de esperança, ok? A teologia é a ciência da esperança. Uma outra coisa, a conclusão ela deve ser viva e enérgica, né? É bem verdade que é preciso que haja uma dosagem de energia no decorrer de todo o sermão, não é verdade? Até porque é muito chato e maçante você ouvir um pregador falando e parece que ele não tem energia, dinâmica, né? Mas se o pregador ele quer mesmo que o sermão ele tenha um efeito vitalizante, né, e eficaz, ele precisa também terminá-lo assim, de maneira forte e incisiva, melhor dizendo. Uma outra coisa, evite acrescentar algo novo impulsivamente, nós já falamos disso aqui, né? Se o pregador se preparou, né, em espírito de oração, então ele deve seguir o plano que ele elaborou, né? O improviso, ele pode ser uma armadilha destruidora de tudo aquilo que construímos durante o sermão. Bom, gente, nós podemos notar a essencial importância da conclusão, não é? Os grandes oradores gregos e romanos, eles davam especial atenção às suas pregações, parecendo sentir que a conclusão ela era a batalha final que decidiria a guerra. E dessa forma eles reuniam todas as suas forças para um esforço supremo, né, nesse momento de conclusão. Bom, se a conclusão não for bem executada, pode enfraquecer ou até mesmo destruir as partes anteriores da mensagem, não é? Então alguns pregadores eles se esquecem da importância da conclusão e como resultado os seus sermões eles fracassam no ponto às vezes que é crucial, justamente a conclusão. E ao invés de concentrarem o material num ponto, eles permitem que a corrente de pensamento no final acaba se dissipando, né? Se dissipe em observações fracas, vagas ou até mesmo sem importância. E lembre-se também que a conclusão ela é o confronto pessoal, ok? O pregador ele é o mensageiro de Deus. E nesta posição ele exorta, conforme diz a Bíblia, ele persuade, ele aconselha, ele guia, ele desafia e ele também convida. Nunca se esquecendo que a conclusão deve ser precisa, bem definida, deve ser clara, né? Clara nos pensamentos e também na expressão. Se há uma parte do sermão que exige maior clareza e conselhos definidos e objetivos, é justamente a conclusão. Enfim, gente boa, essas foram nossas considerações sobre a conclusão. Eu espero de coração que essas videoaulas elas tenham ajudado você a compreender, né, os passos, né, de como se estrutura o sermão, os passos da estrutura homilética do sermão, né? E para você continuar recebendo gratuitamente novos conteúdos, se inscreva no nosso canal, né? Ative aí o sininho de notificações para você receber as novas atualizações que a gente vai postando aí paulatinamente, né? Há outros conteúdos, conteúdos bíblicos, teológicos, pastorais, reflexões nesse canal aqui. A gente é um canal específico sobre teologia, sobre reflexões bíblicas e sobre educação também, né? E o nosso propósito é fazer com que outros materiais eles sejam produzidos e disponibilizados para ajudar você no seu crescimento espiritual, no seu crescimento ministerial e no seu crescimento até mesmo profissional, você professor, né? Então se você curtiu esses vídeos, se eles te ajudarem de alguma forma, ajude outros também e me ajude a divulgar esse canal com os seus amigos, ok, gente boa? Muitíssimo obrigado, um grande beijo, até mais. Tchau!